Boa tarde, vizinho, tudo bem? Isso aqui é o Fala Barra Olímpica, podcast do Fala Rio 2, diretamente do H2I Studios aqui no Centro Metropolitano. Eu sou Elaine Ferreira, sou especialista em marketing digital e desde 2019 eu estou aqui trazendo informações e notícias sobre a região para você. Hoje é um episódio especial e interessante por causa de uma coincidência. Saiu há um ou dois dias atrás a informação de que a Câmara aprovou a construção do Imagine aqui no Parque Olímpico. Aí, perguntas. O que é o Imagine? Que vantagens e desvantagens vai ter para a região? Então, para responder essas e outras perguntas, eu trouxe aqui o diretor de Relações Institucionais do Rock World, que é a empresa responsável pelo Rock in Rio e outros festivais. Muito obrigada pela sua presença, Gustavo Mostoff. Tudo bem, Elaine? Prazer falando com vocês aqui. Fala Rio 2. Aproveitando aqui, mandando um abraço para todos os amigos dos bairros adjacentes, sem dúvida alguma, um bairro muito bacana, muito característica aqui da região, essa questão da unidade, onde todos os amigos se encontram. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Gustavo. Olha, a coincidência, né, do nosso episódio ser bem próximo, né, dessa aprovação, mas antes gostaria de conhecê-lo melhor. Me conta um pouco, por favor, da sua trajetória até o Rock in Rio, né, que é o mais conhecido, né? Quando fala-se do Rock World, mas acaba sendo o Rock in Rio o festival mais conhecido. Puder me explicar um pouquinho da sua trajetória profissional? Sem dúvida. Eu comecei minha carreira na área de eventos, né? Diretamente ali na Rio Tour, que é uma empresa de turismo do município do Rio. Comecei ali como assistente, enfim, fui seguindo a carreira dentro da própria empresa. Trabalhei por ali por quase 20 anos, foram 2 décadas destinadas ali aos principais eventos aqui dessa cidade. Aí eu estou falando do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro, de Réveillon, de eventos magníficos assim, em relação a todas essas questões. Então, assim, a gente vem ao longo desse tempo construindo a carreira baseado em grandes eventos, principalmente em grandes eventos. Essa é a nossa característica de relação. E a partir ali no final dos Jogos Olímpicos, ali em 2016 para 2017, eu saí da prefeitura, eu saí lá da Rio Tour e fui convidado pelo Rock in Rio para fazer parte lá da família Rock in Rio, digamos assim. E a partir dali que a gente começou a desenvolver um trabalho na área de operacional, principalmente na área operacional, de logística, de preparação do entorno em relação a tudo que envolve eventos dessa característica. O Rock in Rio é um evento que tem essa característica grandiosa. Então, a partir daquele momento, a gente começou a fazer um trabalho de operação, literalmente, no controle, no ajuste, junto aos órgãos públicos, junto aos moradores, junto a todo o entorno ali, também tem a questão do comércio, né? Para que durante os eventos tivesse o menor impacto possível perante a quem vive ali no dia a dia. A gente sabe que é uma área residencial, é uma área de comercial que recebe muita gente. Então a gente tenta fazer ao máximo que durante os dias ali de Festival do Rock in Rio isso tenha o mínimo. E aí de lá para cá a gente vem ao longo aí de todos os anos cada vez mais alavancando a cidade do Rio de Janeiro e alavancando os eventos que acontecem ali dentro da nossa empresa. Ah, que bom. Aproveitando, parece uma pergunta boba, mas tem muita gente que não conhece. O que é de fato o Rock in Rio? Contar a história, o que ele é hoje. Imagino que desde o surgimento tenha mudado muito, até a intenção do que é mostrar o festival. Você podia explicar um pouquinho? Claro. Eu acho que assim, todos da meia idade, posso dizer assim, eu já estou lá entre os meus 50 anos, sem dúvida alguma que a maioria das pessoas da minha idade tiveram ainda conhecimento ali do Rock in Rio, lá em 1985, ainda aqui na Barra Olímpica, ainda já era Barra Olímpica, ali próximo no terreno do Ilhapura atualmente, que aconteceu ali lá em 1985, idealizado pelo nosso presidente Roberto Medina, né, o primeiro grande festival do Brasil, digamos assim, voltar 10 dias de evento, enfim, toda aquela questão que hoje é até simbólica do evento, que é aquela questão da lama, né? A lama naquele momento de 1985 foi muito marcante, isso virou um simbolismo ali, inclusive nas nossas cenografias a gente busca também trazer um pouquinho do que foi aquele momento de 1985, ficou para a história. E ao longo desse período, outros festivais de Rock in Rio aconteceram aqui, aconteceram no Maracanã, e até que em 2009, ali já
na administração municipal do prefeito Eduardo Paes, ele conseguiu, em ajuste lá com a família Medina, trazer de volta esse festival para o Brasil, porque naquele momento ele estava acontecendo muito na Europa, em Lisboa, como acontece até hoje, ainda na Espanha. Naquele momento o Rock in Rio estava acontecendo só fora do país, já estava quase 10, 15 anos sem acontecer dentro do nosso país e fora da nossa cidade. E ali naquele momento o prefeito Eduardo Paes conseguiu, em ajustes ali com a família, trazer o Rock in Rio de volta, e nós tivemos a oportunidade já de, em 2011, realizar o primeiro festival. O primeiro festival da segunda era, posso dizer assim, né? Então, assim, 2011, depois de 2013, 2015, ele passou a ser bianual, de 2 em 2 anos, até chegar aí aos dias de hoje, que nós estamos aí já preparando já o Rock in Rio de 2026, mas com esse desafio do Imagine, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Já a gente vai entrar nesse assunto. Mas que é muito bacana, assim, é um projeto, é um festival de música, propriamente dito, mas também é um projeto de comunicação que envolve diversas questões em relação a temas como sustentabilidade, a temas de proteção das áreas verdes. A Rock in Rio a Rock World é uma empresa que busca muito também ficar atenta a tudo que está acontecendo. Nós realizamos projetos, inclusive, em parceria ali com órgãos de sustentabilidade na Amazônia, né? Já fizemos vamos fazer outro agora em 2025, o Amazônia Live lá, para justamente essa questão da sustentabilidade é muito forte dentro da nossa empresa. E a questão da comunicação, uma plataforma de comunicação, uma plataforma de marcas, uma experiência para quem vem, tem aquela coisa que as pessoas gostam de estar, querem vivenciar aquela experiência, né? Então essa questão da experiência é muito importante, e aí entra um pouquinho da nossa participação, a questão logística e operacional, ela tem um olhar muito minucioso. A gente toma como base a experiência, desde o momento em que a pessoa que está vindo sai, bota o pé fora da sua casa, até o momento de chegar aqui, passando por todos os transportes públicos, de como chegar até aqui, também que em segurança, que vá para casa também em segurança. Então isso tudo faz parte da experiência e faz parte de um olhar minucioso para que a gente tenha em relação ao público, para ter essa característica de festival, de comunicação, de festival que você tenha uma experiência melhor e maior. E antigamente era um festival de rock, hoje em dia tem todos os tipos, né? Todas as tribos, vamos dizer assim. Exatamente. Não, antigamente também existiam outros ritmos também, mas sem dúvida alguma que o mundo, o mundo e o público também acaba pedindo para que tenha uma diversidade em relação a essas questões. Então, assim, o mundo hoje é diverso, então a gente aproveita para atender a todas as tribos e ter um festival único para que, de forma que todos possam vibrar e estar lá com alegria. Um comentário é interessante que a primeira versão foi no terreno que era o Ilhapura, Exatamente. que é o Ilha, né? Atualmente é o Ilhapura. Como foi tirar o festival de lá e trazer ali para a região do atual do Parque Olímpico? Como eu falei com você, lá em 2011, nós fizemos ali no Parque dos Atletas. Parque dos Atletas, sim. Que é em frente, né, praticamente. Em frente. Estava num momento em que o Parque dos Atletas estava sendo já preparado para os Jogos Olímpicos, ali também foi um equipamento olímpico na Rio 2016. Então, assim, nós fizemos ali em 2011, 2013 e 2015, as Olimpíadas em 2016. Já para o ano de 2017, em conjunto com a empresa que estava organizando os próprios Jogos, a Rio 2016, nós tivemos um alinhamento com eles ao longo ali da preparação dos Jogos Olímpicos. Eu digo que os Jogos Olímpicos de 2016, principalmente para essa área aqui da Barra Olímpica, foi um divisor de águas, né? Não só em relação a toda a infraestrutura, que melhorou bastante, mas também em relação à preparação das áreas, dos equipamentos. E naquele momento, os Jogos Olímpicos terminaram, ali em outubro de 2016, por aí, e existia existia um projeto, que era o projeto que está dando, que hoje a gente vai dar sequência aí no Imagine, mas existia ainda uma questão. Bom, o país naquele momento estava vivendo uma crise em função de diversos fatores, né? E existia aquela questão de que não sabia muito bem o que vai acontecer ali. E aí nós estávamos com um projeto pronto, que era o Rock in Rio 2017, sentamos com a equipe lá da Rio 2016 e conseguimos nos alinhar com os proprietários do terreno também, aonde aconteceu o Parque Olímpico durante os Jogos, e nós conseguimos naquele momento levar o Rock in Rio do Parque dos Atletas,
que até o ano de 2015 estava sendo realizado lá. Realmente lá era um parque apertado para os padrões do Rock in Rio atual. A gente já estava até chegando nas ruas ali na Salvador Allende, acabava fazendo as catracas na Salvador, porque não cabia dentro lá a estrutura de toda a nossa estrutura de estandes, brinquedos e etc. Então nós levamos isso para o Parque Olímpico e aí no Parque Olímpico foi um sucesso. Sem dúvida alguma, achamos a casa ideal, né, sobre todos os aspectos, logístico, de espaço, enfim, de infraestrutura também, que é muito importante. Então, nós achamos ali a nossa casa e aí a gente seguiu nesse alinhamento 2017, 2019, 2022, 2024 e se Deus quiser, para sempre. 2026. Isso. Tem alguma curiosidade? Pode ser tanto uma coisa que não esperava, uma coisa engraçada, uma curiosidade, ou algumas, né? Pode falar algumas à vontade sobre o Rock in Rio. Várias, Elaine, várias. Eu destaco no Rock in Rio 2022, né? Acho que os nossos amigos do Fala Rio 2 aqui devem lembrar desse período. Enfim, eu não gosto muito de lembrar, mas é um período que a cidade estava sob uma administração aqui que enfim, não tinha tanta gestão, posso dizer assim. E nesse momento, o sistema de BRT da cidade estava precário. Eram aqueles ônibus azuis naquele momento, eles estavam praticamente todos deteriorados, enfim. E nós tínhamos o Rock in Rio para fazer. E o Rock in Rio, logisticamente, ele é baseado no sistema de BRT. Você sabe que ali passam com cerca de 60, 50 mil pessoas para chegar até o festival. Nós não temos ainda o metrô aqui nessa área, mas o metrô chega ali em Jardim Oceânico e a integração com o BRT numa linha especial trazendo para cá. E vem o público da cidade inteira, de fora do país, que está na região da Zona Sul, enfim. O sistema central do BRT acaba irrigando todo ali o Centro Olímpico, o Terminal Olímpico, que é onde recebe o público para o Rock in Rio. Então, naquele momento, o sistema de BRT totalmente precário, com os ônibus, os coletivos caindo aos pedaços, as pessoas estavam tendo dificuldades, não conseguiam. E como é que a gente ia retirar cerca de, 200 ônibus para poder justamente atender esse público que vem só para o Rock in Rio e ainda ter que atender a população? Era quase impossível, ou era impossível. Então, assim, naquele momento, a administração municipal chegou para a gente, e aí que vem a questão importante, chegou para a gente e falou assim, nós não temos condições hoje de fazer o sistema de BRT. Assim, como é que nós vamos fazer então? Como é que a gente vai levar o público no Rock in Rio? Então cancela o Rock in Rio e etc e tal. Assim, não, nós estamos delegando para vocês para que vocês façam um transporte público. Assim, mas peraí, nós sabemos fazer show, nós sabemos botar... Logística são os 500. Não, transporte público, assim, não vamos assim. E aí, enfim, tivemos que isso, faltavam ali 3 meses, coisa de 3 meses, 4 meses para o Rock in Rio 2022. E aí, enfim, com a nossa capacidade, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer assim, brincando, de um limão uma limonada, nós, enfim, fomos buscar coletivos, ônibus articulados no Brasil afora, para poder trazer para cá e criar um novo modelo de transporte, aí a gente denominou ali de Rock Express. E esse Rock Express atendeu 50, 60 mil pessoas, foi um sucesso danado. Então, assim, foi uma peculiaridade, um problema gigante que caiu na nossa mão há 3 meses, nós conseguimos, sem dúvida alguma, colocar em prática, atender ao festival e não atrapalhar a população, que naquele momento já sofria bastante em relação ao sistema de BRT. Então, é uma questão peculiar, que a gente recebe aquela notícia assim, nossa, vocês vão fazer o transporte público. Mas peraí, como é que a gente vai fazer o transporte público? Não, não temos condições de fazer. Então, ok, então dá para conseguir... Em pouco tempo, né, que conseguiram resolver. Foi aquela coisa assim de para ontem e alinhamos ali uma formatação de um novo modelo de transporte privado, ok, tivemos que fazer de uma forma privada, assim, mas utilizamos ali a estrutura das estações, que isso facilitava também, mas naquele momento estava muito complicado o sistema. Esse transporte particular que vocês criaram não tem nada a ver com os ônibus particulares que levam os passageiros hoje para o Rock in Rio, né? Outra proposta. Não. Naquele momento era o sistema de BRT que ele foi substituído, de fato. Nós buscamos ônibus articulados, sabe desses ônibus articulados? Os ônibus articulados nós buscamos fora do Rio,
especificamente ali na cidade de São Paulo, Curitiba, alugamos esses ônibus e colocamos eles para fazer um sistema de transporte que substituiu o sistema de transporte da cidade naquele momento. Mas era super plausível e super justo, porque o sistema de transporte naquele momento já estava bem deteriorado. Então, assim, não era justo que a gente tirasse ônibus da população, que já estava bem difícil, tirasse os articulados da população para botar para o festival. Então nós tivemos que fazer. Hoje não, hoje já o sistema de BRT a Mob Rio tá dando um show aí em relação ao sistema, o sistema todo está completo, tá excelente, tá bem bacana. Esse último Rock in Rio foi super bacana. Foi super 100%, bacana. o que já é disponível de BRT. De BRT, 100%. Ah, que bom. Interessante, né? Foi em pouco bem. tempo, eu acho interessante vocês terem conseguido fazer em pouco tempo, vocês não serem especialistas em transporte, em logística, né? O trabalho de vocês é evento. Exatamente. Então, a gente teve que se virar nos 30. Uma oportunidade, né? Um aprendizado. Agora vamos falar do assunto que o povo quer ouvir, que é o Imagine. Grande. Então, eu gostaria que explicasse um pouco o que é o Imagine, de onde surgiu a ideia. Vamos lá, me conta tudo. Então, ali, como eu salientei aqui, logo ali depois dos Jogos Olímpicos de 2016, ali para fazer o Rock in Rio 2017, nós começamos a conversar com a empresa que organizou os Jogos Olímpicos aqui, a Rio 2016, né? Para que nós tivéssemos ali um alinhamento para fazer o Rock in Rio 2017 no Parque Olímpico. Ok, fizemos o Rock in Rio 2017 no Parque Olímpico. A partir daí, o país em crise profunda, todas aquelas questões que envolviam crise da Lava Jato, crise econômica, crise etc. O país estava numa crise profunda e, obviamente, que a economia vai por água abaixo, a crise imobiliária e etc. E o projeto dos Jogos Olímpicos, da parceria público e privada que foi delineada ali antes dos Jogos Olímpicos, lá em 2012, 2013, aquele bairro chamado Parque Olímpico, ia ser literalmente, foi feita ali uma parceria público e privada com algumas empresas, inclusive uma delas a Carvalho Rocha, que a gente está muito acostumado aqui nessa área, uma dessas empresas, essas empresas que construíram o Parque Olímpico, foi uma parceria público-privada, o prefeito Eduardo Paes que fez essa licitação, construíram ali o Parque Olímpico e tinham ali no modelo de licitação, no modelo da concessão, o direito de explorar posteriormente, ao longo dos anos, aquele Parque Olímpico, explorar com imobiliário, com construção imobiliária de residências, né? Então, Elaine, nós tínhamos ali naquele momento, já aprovado, nós estávamos ali em 2017, uma sequência de que aquela área ali, não mais, obviamente, não seria mais possível que o Rock in Rio fosse para ali, porque iam começar as obras para a construção de um bairro. Nós estamos falando a gente fez uma estimativa, eram mais de 20 edifícios, né? Nós fizemos uma estimativa, lá os arquitetos fizeram uma estimativa, teríamos ali mais 80 mil pessoas. Você imagina de toda a infraestrutura aqui que os amigos aqui da Barra Olímpica já têm, em termos de, já existem diversos condomínios aqui, você imagina, mais 20 edifícios ali e mais 80 mil pessoas aqui nessa área, né? Então, assim, mas isso era o que estava marcado, que tinha sido feito antes na parceria público e privada. E a partir daquele momento, nós visualizamos, através de um projeto de entretenimento e de show, obviamente com o Rock in Rio acoplado a isso também, nós visualizamos que ali não poderia mais ser um bairro, não é que não poderia, mas que poderíamos ter um outro enfoque para aquela área ali, trazer uma área de lazer, trazer uma área de entretenimento, trazer projetos grandes que pudessem transformar aquele espaço ali, sem dúvida alguma, num dos espaços mais importantes, não só do Rio, como do Brasil, como da América Latina. A partir daí, nosso presidente Roberto Medina começou a estudar a possibilidade, ou começou a estudar o que melhor se encaixava dentro daquela geografia. E daí começou a surgir o Imagine, começou a nascer o Imagine, né? Existiam ali ao longo aí, nós estamos chegando ali em 2019, 2018, depois de 2017, 2019 nós fizemos o Rock in Rio ali, já com um projeto em curso,
né? Existiam milhares de desafios, Elaine, de um desafio grande que era a Caixa Econômica Federal, porque essa parceria para o PPP teve a participação da Caixa Econômica Federal com o seu financiamento a essas empresas. Então, assim, tivemos que ir em Brasília mais de 10 vezes para poder alinhar, verificar, estudar, literalmente, como é que seria mudar um bairro de prédio para um bairro de entretenimento. Né? Então, assim, a nossa empresa, toda a nossa empresa focada nisso, estudamos cada ponto, cada possibilidade de que fosse feita ali em relação a algum tipo de atração. E aí o Dr. Roberto depois fez a criação do Imagine através da sua concepção, digamos assim. Então, assim, o Imagine hoje é um projeto que a gente chama de um projeto que vai, sem dúvida, vai ser um outro divisor de águas em termos de entretenimento no Brasil e na América Latina. A gente espera que esse parque seja um parque que vai ser um dos maiores parques da América Latina em termos de entretenimento, voltado exclusivamente ali para o entretenimento, para a educação, para a cultura e para o lazer. Então, assim, o Imagine nasce dessa possibilidade de ter ali local permanente, atrações permanentes, não só durante o Rock in Rio, ou durante um determinado show, mas durante 365 dias durante o ano, estar ali funcionando, estar ali colocando possibilidades e atrações para a cidade. Isso vai fazer com que alavanque o turismo, alavanque a economia, alavanque a nossa área aqui, a área da Barra Olímpica como um todo. Então, assim, é um dos projetos que os desafios ainda estão sendo grandes, mas a gente acredita que seja um dos melhores projetos que aí essa cidade já viu. Olha que legal. O apelido que o Carlos Caiado veio aqui no último episódio, ele usou o termo Disney Carioca. Exatamente. A gente pode esperar algo semelhante aos parques Disney? E qual é a expectativa? Com certeza. Existe ali dentro do Imagine um parque temático, né, que é um parque de diversões. Só que esse parque de diversões está coberto de criatividade, posso dizer, está coberto em relação a grandiosas atrações. Dentre elas, por exemplo, uma montanha-russa assinada lá pelo Aeromondo, uma maior montanha-russa da América Latina. Então, assim, por isso um pouco dessa questão da Disney, né? Enfim, vão ter personagens criados também especificamente ali para aquela área, para falar uma linguagem, e aí uma gama de atrações. Agora, por outro lado também, além de um parque de diversões, uma área de lazer e etc., que se assemelha muito à Disney, nós vamos ter um quê também da questão do entretenimento, né? Tem também um grande resort que ele é tematizado em relação ao Rock in Rio, com 750 quartos, coladinho ali na lagoa, com a visão da lagoa, justamente para ter essa vivência em relação ao festival. Mas teremos também a questão do entretenimento, grandes galpões ali, que é o que foi durante os Jogos Olímpicos do IBC. Quem passa ali por perto, ali, um prédio verde que tem ali, vai ser um shopping do entretenimento, né? Voltadas para inúmeras atrações, como, por exemplo, um galpão só de teatros. Falta um pouco de teatro aqui na Barra, né? Essa questão cultural, tem alguma coisa ali na Avenida das Américas, no shopping, mas essa área aqui falta. Então, assim, um galpão de teatro, um galpão de gastronomia, uma pequena casa de shows voltada para shows menores, etc. Enfim, áreas também de logística preparadas para isso, de tecnologia. Então, a gente acredita que a diversidade do parque, o Parque Imagine vai ter a questão um pouquinho, mas também vai ser diverso em relação aos outros temas. Falando dessa parte de entretenimento fora do parque em si, eu estou imaginando semelhante ao Disney Springs. Exatamente. Que é uma área, para quem não conhece, é uma área fora dos parques Disney, que você não paga para entrar, né? Não estou falando que é o caso do Imagine, mas que você tem lojas, tem gastronomia, tem vários itens que fazem parte. Inclusive, tem pessoas que viajam para Orlando e fazem esse passeio no Disney Springs. Exatamente. É uma área que você consegue... Então, estou pensando certo. Você está comentando, eu estou pensando certo. Só que ao invés de, como na Disney acontece, tem lá o Magic Kingdom e o Disney Springs, mas eles vão estar todos no mesmo lugar. Junto, o Imagine vai concentrar e vai ter o seu caminho único para onde você quiser ir. Perfeito. Coincidentemente, tivemos uma notícia essa semana, mas em que estado está o projeto? Né? Tivemos uma aprovação essa semana, perfeito. Foi aprovado e quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar? É importante salientar essa questão
do projeto que era, por isso que eu frisei aqui em relação a isso, principalmente para os moradores aqui. Isso é importantíssimo, e também para os novos moradores que estão vindo. Isso é importantíssimo que isso fique registrado, que nós estamos mudando a característica desse projeto que foi aprovado essa semana na Câmara de Vereadores, lá presidida pelo vereador Carlos Caiado, como ele já esteve aqui explicando. A mudança urbanística dessa área, sai um projeto, sai um bairro de prédios, com cerca aí de 80 mil moradores estimadamente para essa área, e entra um projeto de entretenimento, né? E para essa mudança acontecer, precisava de autorização junto à Câmara de Vereadores, porque urbanisticamente tinha um plano, né? Tinha um plano, assim, para falar de uma maneira mais leiga, digamos assim, existia um plano e agora tem um outro plano, só que um outro plano voltado para a área de diversão, de lazer, de cultura, de entretenimento. Mas precisava, sem dúvida alguma, de apertar esse botão. Ao longo disso, nós vamos agora, a partir de agora, com o botão apertado, com a aprovação do projeto, começar a tramitação para que nós literalmente possam começar o início das obras. Então, assim, a partir desse start, digamos assim, era o que faltava para que você comece a trabalhar, agora começam a chegar os investimentos, são investimentos que chegam de fundos e projetos diretos nossos mesmo, começam a chegar os investimentos, tem ainda um caminho burocrático aí à frente durante esse ano, para a questão toda que envolve a Caixa Econômica, a questão de burocracia, e posteriormente a gente já começa a obra. Mas sem dúvida nenhuma o botão foi apertado, né? A partir desse momento agora a contagem é regressiva para que a gente comece literalmente já a botar o bloco na rua lá para a gente realizar um dos maiores aí, sem dúvida nenhuma, um dos maiores parques aí do Brasil. Tem alguma noção, obviamente é só não necessariamente um chute, né, mas uma previsão de quando iniciariam as obras? Já começam já no ano de 2026. 2026 já começam as obras, nós tínhamos a previsão inicial, como nós lançamos ali o ano passado, de estar pronto já full time em 2028, porém como nós tivemos um atraso nessa aprovação do projeto de lei lá na Câmara dos Vereadores, perdemos um timezinho ali, mas o que é normal, nada de reclamação. Burocracia normal é uma questão normal de tramitação de projeto de lei dentro de uma casa de leis. Então, nós ali no finalzinho já de 2028, início de 2019, é a nossa estimativa para a inauguração completa, full time 2019? do projeto. 2029, perdão. Tá, 2029. 2028, perdão. 2019 já passamos. Não, pior que você falou 2019, eu entendi 2029, perdão. Mas eu achei pouco tempo, por isso que eu fiquei impressionado. 2029 ainda assim eu achei... Sem dúvida alguma que eu esperava mais tempo. O setor privado tem... Como os investimentos são todos privados, né, dentro do parque, não tem investimento público, o setor privado tem uma velocidade um pouco maior nessas questões todas de elaboração, de projeto, de obra, enfim, efetivamente de obra, o setor privado tem uma velocidade um pouco maior. Verdade. Tem mais liberdade, né, para poder fazer. Fazer o seguinte, vamos mostrar aqui algumas imagens. Diretor, vamos, legal. Coloca o tablet aí na tela, por favor, porque a gente vai ver algumas imagens aqui e o Gustavo vai explicar para a gente melhor o projeto. Vamos lá. Olha aí, deixa eu desbloquear aqui. Vamos lá. Você pode ir passando as imagens e explicando cada um. Esse é um anfiteatro ali, coladinho na Lagoa, né, para quem conhece o Parque Olímpico. Coladinho na Lagoa, um anfiteatro nos moldes dos grandes anfiteatros que acontecem mundo afora, para quem conhece shows, eventos, tem um em Chicago que é muito bacana nos Estados Unidos. Então a gente segue essa característica. Um anfiteatro é o quê? O número de público aí desse anfiteatro para 40 mil pessoas. Então, assim, a maioria dos shows que acontecerem aqui na cidade vão estar sendo realizados aqui. E grandes festivais de cultura, grandes encontros, na beira da lagoa, nesse visual maravilhoso aqui que nós temos aqui da Barra Olímpica, mas com uma arquibancada fixa, né? Estrutura de bares, estrutura de camarins e um palco. Esse conjunto de estruturas denomina-se um grande anfiteatro aí para 40 mil pessoas, com a sua estrutura totalmente preparada para receber quaisquer tipo de shows, quaisquer tipo de encontros que aconteçam aqui na nossa cidade. Próximo, né? Vamos lá. Essa é uma entrada, né? Nós temos ali
sem dúvida alguma, uma área também de cenografia, cenografada, uma espécie de uma cidade cenográfica que acontece, mas agora vai ser permanente. Então, essa é uma entrada do nosso bloco de empresas ali, nós temos um prédio de empresas. É importante essa questão lagunar, né? Para quem tem acompanhado, existe já em curso, através da prefeitura, uma licitação para que o transporte, através do transporte lagunar, esteja já em funcionamento ao longo aí dos próximos anos. Então, sim, nós já fixamos, né, registramos que uma das estações desse transporte lagunar, que vai percorrer ali toda a lagoa ali de Marapendi, vai ser justamente o Imagine. O Imagine nós vamos ter ali uma estação, e essa estação tematizada, né, de modo que, sim, quando as pessoas desembarcarem ali na estação Imagine, já vão estar sendo impactadas ali por música, por shows, enfim, por todas as atrações do parque. Aí uma divisão do que acontecerá ao longo aí de todo o período, todo o perímetro, né, em volta do parque, né? Nós vamos desde o parque temático aqui no coladinho, do lado esquerdo, onde antigamente tinha a Arena do Futuro durante os Jogos Olímpicos, que foi a arena de handball, para quem esteve nos Jogos Olímpicos. Essa área toda aqui vai ser destinada única e exclusivamente ao parque temático, que é o parque de diversões, dentro dessas características de grandes brinquedos, de novas atrações, né? O transporte lagunar, como eu falei ali em relação às estações, a estação no caso, o anfiteatro, temos ainda ali a questão cenografada toda do Global Village, que é uma área que durante o Rock in Rio já foi realizada cenograficamente falando, agora ela vai ficar permanente, conta um pouquinho das 6 continentes de maneira lúdica, os 100 continentes aí do nosso mundo afora, então você pode entrar na Ásia, enfim, você tem na Europa, você pode desfrutar de várias áreas que vão fazer você viajar nesse planeta fora. A própria cidade do rock, sem dúvida nenhuma, que o Rock in Rio dentro do Imagine, ele não acontece de 2 em 2 anos, né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente. E sem dúvida alguma que o Rock in Rio teremos aí um Rock in Rio para sempre. Por isso que eu falei aqui sobre essa questão, porque a gente sempre ficava ao longo do tempo, Elaine, meio preocupado, né, em relação ao espaço. Porque assim, hoje você pode estar, amanhã vira prédio, não vira mais prédio, vai para outra coisa. A partir do momento agora que está fixado ali, que tem um investimento daquilo ali virar um parque, aquilo ali passa a ser definitivo e permanente. Então o Rock in Rio passa a ser definitivo e permanente na cidade. Então tem uma área ali, que é uma área, a maior área, sem dúvida alguma, do parque, voltada exclusivamente para grandes shows, mega shows, dentre eles o Rock in Rio, que acontece de 2 em 2 anos. O próprio Parque Rita Lee, que hoje já está aberto para a população, que gratuitamente, ele será integrado, nós vamos, através ali da própria projeto de lei, absorver todas as despesas que tiverem ali, não, despesas de água, despesas de consumo, despesas de manutenção, principalmente, isso é importante. Então, assim, a partir desse momento que com o projeto de lei aprovado, o nosso projeto absorve, se retira a prefeitura, faz com que a prefeitura não tenha mais gastos com manutenção e a gente absorve. Mas só que é importante relatar e registrar que ele continua sendo gratuito, vai continuar sendo gratuito durante todo o tempo e vai continuar sendo aberto à população, para a população. Mas ele está integrado ao todo o Imagine, ele vai fazer parte ali do Imagine. Ainda na Arena, também a Arena vem uma concessão mais à frente, mas o Dr. Roberto também já fez uma inspiração, digamos assim, para o que acontecer na Arena. Então tem uma aldeia a ideia é fazer ali uma aldeia do gelo com coisas de esportes que aconteçam durante o inverno, como por exemplo patinação artística. Então aquilo ali vai ser uma aldeia do gelo durante 365 dias por ano, cenografada com barzinho e tal, voltada para esse tema. Lá no alto, lá na ponta, próximo aí, onde as torres já estão fixadas, né? Nós temos o próprio resort, que é esse resort com 750 apartamentos voltados com visão para a lagoa e também para a parte interna, principalmente na sacada do Rock in Rio, quando acontecer. As torres que a gente chama de Office Tower, são as torres que já existem atualmente, elas já estão edificadas, tem possibilidade ainda de crescimento, mas elas já estão edificadas, elas são torres voltadas para as empresas que estiverem trabalhando aqui. Então, assim, isso aqui vai
e vai ser explorado por diversas empresas do segmento de entretenimento, e aí nós estamos falando de empresas de tecnologia, de segurança, de limpeza, as próprias empresas do grupo Dreamers, que são o nosso grupo de Rock in Rio, o Artplan, Multiplan, vão estar aqui também sendo, vão estar trazendo os seus escritórios para cá. Então todo o mercado de entretenimento vai estar com seus olhos voltados para cá. Vamos buscar também a participação da Prefeitura e do Governo do Estado com escritórios, não só na questão da área da fazenda, como a área de eventos, para facilitar a legalização também de outras questões. Vamos tentar trazer para cá essas questões todas que envolvem de escritórios funcionais aí dos órgãos públicos. Há o grande hub criativo, que é esse shopping do entretenimento, que desde projetos esportivos inovadores, como projetos tecnológicos, como área de lazer, como área de cultura, como um grande galpão com vários teatros, como eu falei aqui um pouco atrás. Então, esse hub criativo, que é onde foi o International Broadcast, onde estavam a imprensa durante os Jogos Olímpicos, esse hub criativo é que vai ser um misto de diversidade em relação a conteúdos diversos. Museu Olímpico também ali dentro do velódromo. Esse museu, a prefeitura, dentro dos próximos meses aí vai estar, é um projeto da prefeitura, vai estar inaugurando, e ele vai fazer parte também de toda a nossa infraestrutura relacionada ao Imagine. Então, assim, é uma área super diversificada, com diversas atrações, e o objetivo, sem dúvida alguma, a gente olhando aí essa foto, os amigos aí que estão nos assistindo, olhando para a foto, sai, sem dúvida alguma, aí nós teríamos agora nessa visão, Elaine, um monte de prédios, você olha aqui assim, nossa senhora, o que seria isso aqui? Então, assim, é muito gratificante a gente estar colocando esse projeto para justamente mudar um pouco a cara aqui dessa área, alavancar, sem dúvida nenhuma, todos os investimentos aqui na área. Quem investe aqui na área, esse projeto vai fazer como que isso seja esse tipo de alavanca em todos os tipos de negócio aqui na nossa área. O Rock in Rio, esse é o Rock in Rio Factory, é um projeto de educação, onde o objetivo, se é um projeto do Dr. Roberto também, sem dúvida alguma, é formar profissionais que possam trabalhar no Rock in Rio. Profissionais de iluminação, profissionais de sonorização. Então, assim, é quase que uma faculdade do entretenimento. Então, nós vamos estar oferecendo a todos os estudantes, a população que queira, o público que queira participar. Então, assim, isso vai ser também de forma permanente ao longo dos anos. E sem dúvida que a mão de obra que estiver sendo realizada ali, que estiver sendo preparada ali, capacitada principalmente, vai ser absorvida pelo próprio Imagine. Isso aqui que é bem legal. Isso é um xodó do Dr. Roberto, um sistema de teleférico, que acontece também em grandes cidades do mundo, como Lisboa. Existem teleféricos panorâmicos com visão da cidade. Então, assim, como nós estamos numa área grande, digamos assim, o objetivo do teleférico é que tivermos aí ao longo de todo o Imagine cerca de 6 ou 7 estações, de modo que as pessoas possam visitar e também contemplar através de uma visão panorâmica. Mais uma fotinha. Aqui o anfiteatro para 40 mil pessoas, já falamos. Olha o nosso parque temático aí com a grande montanha-russa da Iron Mountain, que vem aí um projeto inovador, com uma gangorra, Jesus Cristo. Eu me deu medo até de ver só o início do projeto, com uma gangorra aqui paralela. Enfim, vocês estão vendo aí que durante todo o parque, o sistema de teleférico ele vai estar passando também ali, com muita arborização, bares também para todo mundo se confraternizar, roda gigante, brinquedos inovadores aí que estão chegando pela primeira vez aqui no Brasil. Então, esse sem dúvida será um dos maiores parques da América Latina atualmente. Aqui, como eu falei, esse é o IBC, né, uma grande tela de LED ali passando tudo que estiver acontecendo dentro do parque, diversos escritórios. Aí nós temos aí a previsão, o Imagine todo, ela tem uma previsão de prover e de aportar cerca de 140 mil empregos diretos.
tamanha a diversidade das atrações e a quantidade de atrações. Então vai dar uma vida para essa área aqui gigantesca, né? Até as pessoas hoje que já moram aqui vão poder trabalhar aqui próximo daqui, né? Porque diversas questões da área de marketing, da área comercial, da área jurídica, enfim, isso tudo você, a partir de um projeto dessa magnitude, você consegue integrar e desenvolver, sem dúvida nenhuma, a área de uma maneira geral. Então aí é que vai ser toda essa questão. A questão importante, o próprio aeroporto de Jacarepaguá, que existem projetos de integrar o sistema de transporte lagunar, principalmente, além do sistema de transporte, como a prefeitura está estudando, e já está isso em curso, esse estudo, eu posso falar assim, veleatizar, do VLT, né? Existe um projeto da prefeitura de colocar VLTs aqui substituindo o BRT. O Carlos Caiado falou sobre isso no último episódio. Assim, integrando o aeroporto de Jacarepaguá nesse sistema, isso é importantíssimo para transporte de massa, porque embora o VLT seja um transporte menor, não é um metrô, não é um sistema de trem, mas ele é considerado sim um transporte de massa. Isso para o parque e para grandes áreas demográficas, sem dúvida nenhuma, que são importantíssimas. Aí, como eu falei, isso integra metrô e BRT, essa é a principal forma de chegar hoje aqui, tanto no Rock in Rio como também no Imagine. Vai ser através disso, nosso sistema lagunar que nós já falamos, nosso sistema aí e todos os demais atrações aí do nosso Parque Imagine. Respondeu bastante coisa, bastante... Porque quando fala de Imagine, a gente fica no escuro, né? Não tem muita ideia do que pode ser, do que pode aparecer. Inclusive, você acha que você respondeu até alguma pergunta de algum seguidor, mas depois a gente faz de novo e pra gente não perder, né? Então vamos lá. Um ponto importante que o senhor falou foi da geração de empregos. Exato. Né? E a estimativa foi de 40 mil empregos. 140 mil empregos. 140 mil empregos. E para quem mora na região e trabalha na área, é uma oportunidade de trabalhar perto de casa, né? Não tenha dúvida, Elane. Passa a ser uma oportunidade de diversificação de atuações dentro de um projeto, né? Então, assim, por isso que eu falo. Independente da área do entretenimento, da área de shows, da área de eventos, da área de cultura e da área de lazer, quando o nosso país, a nossa cidade hoje, ela tem essa vocação, né? Nós tivemos aí há pouco tempo na praia de Copacabana shows que trouxeram aí mais de 1,5 milhão de pessoas, como a Lady Gaga, a Madonna, e isso fez com que a economia da cidade, diversas, assim, em termos de chegada de turistas, o Rock in Rio também tem números impactantes. O objetivo é justamente transformar essas grandes atrações que são sazonais, durante o Carnaval, durante o Réveillon, ou durante o show da Lady Gaga, ou durante o Rock in Rio, elas são sazonais. O objetivo do Imagine, falando em termos econômicos, né, de alavancar o turismo da cidade, é fazer com que isso seja permanente, para que a gente mude de patamar, literalmente, em relação ao turismo na cidade. Se você pegar números aí em relação a outras cidades do mundo, com muito menos impacto do que o nosso, muito menores do que a cidade do Rio de Janeiro, o turismo em Cancún, por exemplo, é 10 vezes mais do que o número de turistas que chegam ao Rio de Janeiro. Se você for analisar, isso não faz muito sentido. Por quê? Faltam, sem dúvida alguma, atrações permanentes, que ao longo de qualquer época do ano, que o turista bater aqui, ou que a pessoa, o turista, seja ele internacional ou nacional, chegar aqui numa cidade, eles terão atrações de qualidade, terão um projeto de qualidade funcionando, esperando para que ele possa justamente vir buscar essa experiência. Então, isso, voltando aqui à pergunta em relação às atividades profissionais, isso, sem dúvida alguma, que irriga outras atividades. A partir do momento que você tem lojas, você mexe com advocacia, você mexe com a questão da contabilidade, então escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, na área de serviços propriamente dito, empresas de limpeza, empresas de sistema elétrico, enfim, por aí vai. Você acaba indo para todos os segmentos, não só na área de segurança de eventos, iluminação, questões técnicas da área de evento, audiovisual, som, luz, etc.
isso sem dúvida alguma que também vai alavancar, mas tudo em torno das atividades e dos serviços possam também ter oportunidade. E as pessoas que aqui moram na Barra Olímpica, sem dúvida alguma, que vão estar aí tendo um handicap em relação a isso, já vão estar aqui, já estão na área, sem dúvida, na hora da entrevista ali de alguma coisa de emprego, vai facilitar bastante você estar morando próximo. E aí tem área de marketing, área comercial, enfim, mundo afora. A questão do emprego é um ponto positivo. Eu recebo muitas mensagens de assuntos gerais e quando foi falado do Imagine, há muitas preocupações, né? Me diz os pontos positivos que você vê que para os moradores da Barra Olímpica. Você mora na Barra Olímpica, você vai ser beneficiado por isso. Certo. Positivamente falando, sem dúvida. Você, sim, sendo proprietário ou sendo locatário, quem mora aqui próximo, é a valorização da sua área. A partir desse momento. Importante, nós tivemos já conversando com inúmeras associações, dentre elas a Associação do Rio 2, lá com o presidente João, lá nós tivemos também na Associação do Aroazes, com o presidente Luciano, Cidade Jardim, eu fui pessoalmente em quase todas. Nós tivemos grandes reuniões e já conseguimos iniciar um diálogo, né? Isso é que é muito importante, Elaine, porque assim, um projeto desse tamanho, não adianta que ele não vai para frente, o Dr. Roberto também fala isso, ele não vai para frente, ele não atinge o objetivo na sua plenitude se não for em conjunto com a comunidade local. E aí eu estou falando dos moradores, né? Por isso que a gente estabeleceu e vai estabelecer muito mais a partir de agora, com reuniões periódicas com as associações, e aí a gente convida todo mundo através das associações para estar conosco nisso, ou através aqui do Fala Rio 2 também, Pode contar com a gente. passando ideias, passando necessidades, passando informações para que a gente possa inserir nessa grande estrutura que vai envolve. Como eu falei, uma das nossas vocações, dos nossos pilares do Rock in Rio, e aí a gente transfere isso para o Imagine, é sem dúvida nenhuma a experiência. Então, assim, precisa que todos tenham uma experiência boa. Não adianta ser bom só para um lado e não ser bom para o outro. Então, assim, a gente quer escutar ao longo aí desse período, trazer informações, trazer alinhamentos com os moradores, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, ter possibilidades de impactar positivamente. Mas eu vejo, voltando aí à sua pergunta, eu vejo que positivamente em relação à valorização da área, bastante valorização da área, sem dúvida alguma, em relação a você ter ali no frontal, ali no seu entorno, um parque dessa característica, com essa característica, atrações e etc. E principalmente, um segundo ponto, o que isso transforma? O que isso transforma o desenvolvimento? Nessas reuniões que nós tivemos com as associações, teve interessante um morador do Rio 2, estava sentado lá atrás da sala, lá no finalzinho da sala, quietinho, e todo mundo participativo, que foi muito legal aí durante as reuniões. Ele levantou a mão e falou assim, gente, você tem que entender uma questão, e aí acho que ele foi cirúrgico em relação ao que ele falou, e é justamente ao que nós também entendemos. A partir do momento que você tem um projeto dessa magnitude, os investimentos chegam. E aí nós estamos falando de investimentos em diversos temas. Falamos aqui investimentos em empregos, investimento em valorização da área. E aí os investimentos só chegam porque você tem um grande projeto. E aí um grande exemplo disso são os Jogos Olímpicos. Né? A partir ali, quem não lembra, assim, os amigos, principalmente do Rio 2, que eu acho que é o mais antigo aqui da região, principalmente o Rio 2, antes da definição dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano ali, por volta ali de 2010, né? Acho que posso estar falando besteira, mas acho que foi por ali, 2010, 2011. Nessa área toda aqui, só existia o Rio 2. Os moradores até brincam, isso era um pântano. Até tinha alguns residenciais no Vilas da Barra, Sim, mas eram poucos. Pouquíssimos, né? Então, assim, e eles até brincam com os próprios moradores, isso aqui era praticamente um pântano. De um lado, você não conseguia ir lugar, você não tinha vias do jeito que está, você não tinha nada. A partir do momento que o projeto olímpico começou a ser delimitado para cá, através do Parque Olímpico, começaram a chegar os investimentos. E aí os investimentos de mobilidade, o desenvolvimento de transporte, desenvolvimento de estações, etc. Então esse é um segundo ponto positivíssimo em relação ao Imagine. O Imagine vai fazer com que
investimentos cheguem aqui para a Barra Olímpica, investimentos sim em mobilidade, investimentos em segurança, há a possibilidade também da gente, em conjunto com o governo do estado, já estamos conversando, trazer uma delegacia para essa área aqui mais próxima. A 16ª está muito distante, está lá quase na Barra, a 42 também está um pouco distante, acho que essa área aqui vai merecer uma delegacia própria. O batalhão já está próximo ali, o 31, 31º ali na Salvador já tá ali na Salvador Allende, mas uma delegacia importante para todas essas questões e trazendo ali o poder público junto para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, ter ao longo aqui dessa área, ao entorno aqui dessa área, todos os serviços disponíveis para o morador. É interessante o ponto do morador ter sido cirúrgico, né? Ele participou da reunião. É um ponto importante, inclusive participar da reunião, participar das discussões, porque vocês estando abertos a ouvir, ele poderia falar alguma coisa, vocês não tinham pensado antes de falar, não, peraí, vamos reavaliar essa opção. E sobre os investimentos, eu mudei para cá em 2015. Eles estavam duplicando o Abelardo Bueno por causa da questão olímpica. Então, antes era uma via para cada lado, então não era tão desenvolvido como é hoje, né? Então, eu realmente concordo com a observação que ele fez de que ele foi cirúrgico. O projeto grande ele traz investimentos e uma melhoria para a área. Apesar do senhor ter explicado, eu vou perguntar novamente, porque como a gente estava vendo as imagens, então às vezes alguma informação pode ter ficado perdida. O Parque Olímpico, que hoje é chamado Rita Lee, ele vai continuar aberto ao público? Como é que vai ser essa questão? O Parque Olímpico, a denominação Parque Olímpico, é importante a gente salientar que o Parque Olímpico ele é praticamente toda aquela área ali que está coladinho ali na lagoa, né? Uma parte do Parque Olímpico ela é privada, que é justamente onde vai acontecer o Imagine, dentro dessas áreas privadas, né? E existem as áreas públicas. Dentre essas áreas públicas, existe o Parque Rita Lee, que já está pronto. O Parque Rita Lee vai continuar sendo gratuito, vai ser integrado ao sistema Imagine, vai ser integrado à nossa manutenção, isso é bom frisar, é uma questão importante da lei, inclusive que foi aprovada recentemente, que nós vamos assumir dentro do sistema Imagine, dentro do projeto Imagine, todas as despesas de proteção, inclusive do mangue ali, das questões ambientais ali, da restinga e etc., fauna, flora, tudo isso vai ser absorvido pela estrutura do projeto, assim como todas as manutenções, ali também tem as questões do balé de águas, tem ali um brinquedo de águas ali, a manutenção também é nossa. Manutenção 100% de vocês. 100%, ela sai do poder público nesse momento, a partir do momento da aprovação, e vem para nossa, assim como também todo o consumo de água, de luz, etc. Ele passa a ser um parque público mantido pela iniciativa privada. Fica uma concessão nesse caso? É uma obrigação, inclusive, é uma contrapartida da legislação para que nós tivéssemos isso. Além disso, Elaine, além do Parque Olímpico, do Parque Rita Lee, que ele já acontece, nós ainda dentro do projeto Imagine separamos, coladinho lá na água, lá na pontinha da água, nós vamos fazer uma ciclovia, né, nova, né, que vai integrar com o Parque Rita Lee, também aberto para a população. Então, assim, dentro do projeto Imagine, lá na pontinha da água, as pessoas não tinham esse acesso, só tinha por dentro do Parque Rita Lee. Agora ela vai poder entrar lá na cabeça da Salvador Allende e sair aqui na cabeça ali próximo ao Maria Lenk, né, na cabeça da Abelardo Bueno, e passando durante toda a orla ali da lagoa, contemplando ali aquela área. Vai ser muito bacana, tem até ali um pôr do sol muito bonito. Então, isso também vai ser aberto à população, além de uma outra área, na área frontal também do parque, vai ser destinada à área de logística. Isso é uma outra questão importante que eu gostaria de frisar, conversando aqui com todos os amigos. Eu também sou morador do bairro. Isso é importante. Eu moro na Cidade Jardim já desde 2016, então eu vivo um pouco aqui também essa questão toda que envolve principalmente a mobilidade, né? Principalmente a questão da mobilidade. Então eu vivo isso dia a dia, meus filhos estudam também aqui, então assim, eu levo eles todo dia na escola, de manhã cedinho, então a gente sempre tem alguns problemas relacionados ali a um travamento em relação ao sistema de trânsito, né? Então assim, existem diversas ações acopladas ao nosso projeto, criação de
criação de mergulhões, viadutos, para facilitar a questão toda. A gente sabe que a Abelardo Bueno é um ponto crucial nisso. Existem retornos ali na Imperatriz Leopoldinense, também na Pedro Correia, são retornos que os estudos e os especialistas já falam que talvez um viaduto por cima, fechando o retorno, faz com que a via fique expressa. Isso facilita muito o fluxo, né, com por cima, indo por cima, você não tem que ficar com os sinais abertos, fechados, isso acaba travando. Isso é um assunto mais para os especialistas, mas eu estou aqui falando de uma maneira geral. A prefeitura, obviamente, que isso passa também pela avaliação da prefeitura, né, principalmente em relação ao que vai ser feito, o que não vai ser feito, mas o projeto já tem essa característica de ter obras de infraestrutura possibilitadas ali dentro do nosso projeto. Então, assim, isso é uma questão muito importante em relação a isso, até por ser também morador do bairro, entendo um pouquinho sobre essa questão, onde literalmente a porca aperta para a gente, né? Então, a gente está muito atento a isso, mas dentro daquela característica do diálogo e dentro da característica também de abrir para que todos possam participar conosco, a gente, ao longo do tempo, está aberto a isso, a escutar, principalmente escutar, verificar. Existem moradores, como esse morador lá do Rio 2, passou essa informação para a gente. Existem moradores aqui que conhecem muito o sistema de trânsito, são técnicos, inclusive, da área, estão já nos ajudando para poder a gente ser mais assertivo em relação ao que a gente pode mudar, mas nós, sem dúvida nenhuma, nós teremos um desenvolvimento muito nessa área. Muito bom. Aproveitando essa questão, esse gancho que o senhor abriu do trânsito, como a gente falou quando a gente estava vendo as figuras, né? Vou condensar tudo numa nova pergunta para até para organizar o nosso pensamento. É um parque que vai estar funcionando todos os dias do ano, numa região que já tem um trânsito complexo, complicado, né? O senhor mesmo sabe Sem dúvida. Que eu estou falando. Quais seriam, além dessas questões, né, de mudança, de, por exemplo, viaduto, etc., o que mais... Tem milhares. Nós fizemos um estudo bem detalhado, isso foi inclusive objeto de discussão na Câmara de Vereadores, o próprio vereador Carlos Caiado também atento a essa questão toda da mobilidade. Isso foi muito discutido na semana recente e na aprovação, e inclusive existe previsão na lei de um recurso exclusivo só para as questões de mobilidade, tem essa previsão na lei. Então a gente, enfim, são diversas atividades que estarão sendo feitas, né? Intervenções. São diversas intervenções para justamente possibilitar até porque assim, não adianta também a gente fazer um parque desse tamanho, atrair pessoas do mundo inteiro, atrair pessoas, se a coisa não funcionar em termos de mobilidade. É ruim para o próprio negócio, né, de uma maneira geral. Então, assim, não só para os moradores, mas principalmente para os moradores e também para o próprio negócio. Então, assim, o objetivo, sem dúvida alguma, é fazer com que essa área aqui, através de intervenções, através de viadutos, passarelas, mergulhões, fazer com que essa área aqui, existem outras milhares que já foram discutidas, inclusive está agora sendo elaborado lá o final desse estudo para começar efetivamente ali ao longo do período essas intervenções viárias. Vamos estar elaborando e atacando literalmente essas questões. E além do trânsito em si, tem também a parte das lagoas, né? Isso já é uma questão mais do poder público. Depende. No caso, teria só a estação, né? A estação, do seria nosso lado, só a estação, mas a gente participa de todos os grupos de trabalho, ajudamos do jeito que... Perdão, ajudamos do jeito que até aonde vai a nossa atribuição. Então, assim, é bem bacana. O grupo de trabalho está bem bacana em relação ao transporte lagunal. O próprio governo do estado também, através ali da concessão da empresa Iguá, está fazendo ali a despoluição, e isso está num curso, e a prefeitura está fazendo a licitação está fazendo não, já fez a licitação do transporte aquaviário. Um ponto que eu concordo, que eu como moradora me sentiria mais aliviada, é que se o transporte não melhorar, o negócio não funciona. Então, exatamente. O empresário tem interesse de que o trânsito funcione, senão o projeto dele não funciona. Está dentro do nosso orçamento fazer obras viárias na via, porque senão não faz sentido, senão não tem
Não tem possibilidade nenhuma de fazer um projeto desse tamanho. Agora vamos para as perguntas dos seguidores, selecionei lá. algumas aqui. Algumas podem ficar até um pouco repetitivas do que a gente conversou, mas você pode até elaborar melhor um assunto que tenha falado de uma forma Tá mais ótimo. simples, né? Queria saber se haverá algum impacto no local da realização do Rock in Rio. Não, Rock in Rio continua de 2 em 2 anos, continua na sua área. O Parque Imagine ele vai ser integrado ao Rock in Rio, como por exemplo, o parque temático, né, onde vão estar ali os brinquedos, a montanha-russa. O Rock in Rio tem esse dentro da sua experiência, tem ali a questão dos brinquedos, a roda gigante. Então o parque temático ele vai estar integrado nesse momento. O Rock in Rio não vai precisar mais montar um outro parque, o parque já vai estar ali, assim como também o resort, a área de entretenimento, as arenas integradas, enfim. Todo o complexo do Imagine agora vai estar integrado ao Rock in Rio. Porém, as áreas de palco, de shows, que eu acho que o pessoal sempre fica animado para saber, estão preservadas e tem uma área única e exclusiva para a realização de grandes shows. Ela está separada, ela não vai estar ali. Então quem é fã do Rock in Rio pode ficar tranquilo que o show está garantido. Tranquilo que o Rock in Rio está super, não só garantido, como vai ficar o Rock in Rio para sempre. O Imagine será um parque pago ou haverá áreas gratuitas para os moradores? Haverá áreas gratuitas para os moradores, como a gente já falou aqui, eu estou ratificando. O Parque Rita Lee, ele vai permanecer durante os 365 dias por ano abertos. Ainda assim, nós estamos criando no Imagine uma área de ciclovias, coladinho ali na orla, na lagoa, ali na lagoa nós vamos fazer uma ciclovia, que ela vem desde ali da cabeça da Salvador Allende, passando durante todo o parque na lagoa, saindo na Abelardo Bueno. Então, assim, uma grande ciclovia aberta com um deck ali para as pessoas curtirem o final de tarde, que é sempre muito bonito ali naquela área, na beira da lagoa. Ainda tem toda essa área e ainda tem uma área importante que está sendo doada como área privada para o poder público, é uma área de logística. Isso é também importante, Elaine, salientar, que uma das grandes questões que envolvem os moradores, principalmente durante o Rock in Rio, eu sei que é uma questão que acaba gerando um pouco de desconforto, digamos assim, é que o trânsito todo na região durante o festival ele fica fechado, restrito, obviamente, porque senão o público todo vai querer vir de carro, vai querer vir de transporte de aplicativo. Então, a Sete Rio, lá através da prefeitura, restringe o trânsito naquela área. E nós, no Rock in Rio, a gente prepara um atendimento aos moradores através de um adesivo, que é o chamado adesivo ali de morador, para justamente ele ter acesso perdão, a essa área restrita, né? Com essa nova área que está sendo delimitada para logística, isto é, para chegada, drop-in, drop-off de carros de aplicativo, drop-in, drop-off de ônibus, de grandes ônibus de transportes normais, táxis, etc., o próprio estacionamento. Nós temos uma área ali frontal ao parque, ali onde está mais ou menos hoje a Arena Farmacia, frontalmente tem uma grande esplanada ali na frente. Essa área ela vai estar sendo entregue para o poder público, nós vamos reduzir a grade ali de delimitação do parque e único e exclusivamente voltado para a logística. O objetivo o que é? É justamente que essa área de logística receba esse grande fluxo de chegada, de ônibus e etc., durante os grandes shows, né, que vão estar acontecendo ali e durante os grandes festivais também. Com isso, o morador não vai precisar passar pelo desconforto de toda hora ter que pegar um adesivo, de toda hora quer fazer um jantar para sua família, ou quer fazer um aniversário da sua família, tem aquela questão sempre chata, né? É um transtorno, a gente sabe disso. Mas é importante até para garantir o ir e vir e a segurança dos moradores até a criação do Imagine. A partir da criação do Imagine é que a gente tem a garantia de que essa área de logística funcione como um amortecedor dessa questão toda viária e faz com que o morador não precise ter que ficar fechando a rua na frente da sua porta todo grande evento que aconteça. Você conseguiria me mandar uma foto disso? Que eu fiquei imaginando o desenho, depois eu queria botar no vídeo. Eu tenho inclusive uma mancha aonde vai ficar essa área, perfeito. Uma mancha nessa área, eu te mando. Me manda, por favor, para quando eu for botar o corte, eu coloco esse pedaço para o pessoal entender onde vai ficar essa área de logística. Existe alguma contrapartida ambiental prevista? Várias. Inclusive, nós já tivemos isso falando também na audiência pública.
toda a proteção à restinga, ali a lagoa ela tem uma questão toda de proteção, a questão da fauna e da flora, nós temos também todo o sistema de irrigamento ali interno, todo esse trabalho está como responsabilidade da iniciativa privada, nossa nesse caso, e será totalmente absorvida em relação a todas essas questões a partir de aí do start do projeto. Aproveitando para perguntar, eu não vi nada a respeito, mas vai ser usada a energia solar no parque? Tem alguma previsão disso? Existe uma das arenas, a arena do Velódromo, se eu não me engano, nós nos últimos Rock in Rio, nós já colocamos ali algumas placas em parceria com o nosso principal patrocinador, nós colocamos já ali, então assim, já temos energia solar, já temos energia limpa absorvida pelo parque. E o objetivo ao longo desse período é que, sem dúvida nenhuma, aumentar. Então, assim, a gente tem essa previsão, sim, dentro do projeto ao longo da sua tramitação. Perfeito. Qual será o investimento em mobilidade urbana, considerando que hoje a região da Barra Olímpica sofre com engarrafamentos a qualquer hora do dia, 7 dias por semana, e que o transporte público é escasso na região? Existe, dentro da legislação que foi aprovada recentemente, um recurso já destinado exclusivamente, aí depois a gente tem que pegar qual é o valor lá que está dentro da lei, é um valor por metro quadrado, alguma coisa nesse sentido, mas independentemente disso, dentro do projeto, nós também temos ao longo aí da nossa preparação um estudo grande de mobilidade voltado exclusivamente para questões de intervenções viárias, como por exemplo viadutos, como por exemplo mergulhões, como por exemplo algum tipo de intervenção de duplicação de vias, justamente, principalmente aqui na área da Abelardo Bueno, né, o entroncamento ali da Imperatriz Leopoldina, o entrocamento ali da Avenida Imperatriz Leopoldina, o entrocamento com a rua Pedro Correia, são duas artérias ali importantes da Abelardo Bueno que acabam causando muito trânsito. Essas duas vão passar por intervenções, seja a hora de acordo com o estudo dos técnicos e também com a participação da 7RI da Prefeitura, seja por mergulhões ou então chega na construção de viadutos. Perfeito. Os moradores poderão participar das audiências públicas relacionadas ao projeto? O projeto já foi aprovado, né? Foi aprovado recentemente, nós já tivemos aí diversas discussões, diversas audiências públicas, e a partir de agora, nós com o start aí, com o botão apertado, nós já iniciamos literalmente a questão de atacar, né? Precisamos começar o projeto e os moradores estão super abertos, novamente aqui falando, estão super abertos. Inclusive, essa é uma diretriz nossa para que a gente possa fazer em conjunto com os moradores e a gente está em conversa com as principais associações e aqui também com Fala Rio 2 e o pessoal todo da Barra Olímpica, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, em diálogo, em conversas, estar recebendo sugestões, estar recebendo necessidades, estar recebendo informações, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, fazer esse projeto a quatro mãos. Gustavo, muito obrigada pela Prazer, sua participação. Achei muito esclarecedor. Obrigado. Como a gente conversou antes, eu procurei saber o mínimo do projeto para a nossa conversa ser bem orgânica e, de fato, eu tenho as dúvidas que os moradores têm. Você quer deixar a rede social pro pessoal seguir, seja sua, seja do Rock World? A minha, eu sou Gustavo Mostoff, tá lá no Instagram, Gustavo Mostoff, a Rock World. O Rock in Rio tem a sua própria rede social, né? Mas assim, no meu Instagram também ficou à disposição, ali, Gustavo Mostoff, né? @Gustavo Mostoff. E eu que te agradeço aqui pela oportunidade. E, Elaine, eu gosto sempre de frisar essa questão em relação ao que eu deixo aqui essa mensagem final, né, em relação ao que era aquele projeto ali, que nós teríamos ali cerca de 80 mil moradores, estimadamente, com mais de 20 edifícios ali naquela área, e nós estamos levando agora cultura, arte, entretenimento, além de todas as questões que isso vai valorizar a área. Só o simples fato de você tirar essa densidade demográfica e colocar ela espalhada aí em outro lugar, e a gente ter ali uma área de entretenimento voltada exclusivamente ali para a questão de alegria, de diversão, vai ser um ponto muito positivo para todos. Eu achei legal, muito interessante. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Pessoal, obrigada pela audiência. Os vizinhos respondendo bastante dúvidas.
Por um acaso, o nosso episódio teve que ser remarcado e coincidiu de ter aprovação na Câmara, então foi perfeito, o timing foi perfeito. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Eu queria deixar um recado para uma pessoa muito especial que está assistindo, que é minha avó, que Dona Maria, ela tem 93 anos. Na gravação do outro episódio, ela deu um susto na gente, foi hospitalizada, mas já está em casa, está 100%, já está fazendo a comidinha dela, está fazendo a unha dela, vaidosa como sempre, está 99%. Então, vó, muito obrigada, a senhora sempre me assiste e muito feliz pela sua saúde. Pessoal, quem quiser me seguir, ver minha rotina, ver inclusive minha avó, que é muito vaidosa, que faz as comidinhas dela mesmo com 93 anos, me segue no Instagram, @ElaineFerreira, Elaine_Ferreira, Elaine com H, que minha mãe inventou, quis botar com H, então Elaine_Ferreira. Obrigado e nos vemos na próxima. Tchau.